Deus, muito obrigado por mais uma noite aqui. Abençoe todos nós, todos os pedidos que já foram feitos aqui anteriormente. Que essa mensagem possa tocar ao coração de cada um que está aqui. E que o Senhor nos guarde e nos proteja sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, eu queria começar o sermão com uma pergunta aqui simples. O que você faria se você perdesse a visão e quando tivesse ela de volta, sua vida mudasse por completo? Você começasse a ver o mundo de uma forma completamente diferente? É uma coisa bem complicada se acontecer na sua vida. Pode ser pelo lado bom ou pelo lado ruim. Vamos supor, você está bem sucedido na vida, você tem uma empresa, vamos supor, e do nada, no outro dia você acorda com nada, você perde tudo que você tem e começa a chegar ao outro lado da moeda. É uma coisa bem dura que pode acontecer. Pode acontecer não, né? Aconteceu com Paulo, só que aconteceu no sentido bom. Eu queria falar aqui que os olhos são estruturas impressionantes que temos no nosso corpo. São responsáveis pela visão. Esse órgão complexo é formado por várias partes que garantem a captação efetiva das imagens. No processo da visão, a função do olho é formar uma imagem, que é conhecida popularmente como a retina. A visão é um sentido muito importante, pois nos possibilita ver todas as coisas ao nosso redor, diferenciar cores, ver as maravilhas da natureza, e é uma parte essencial nossa, porque sem a visão é muito difícil viver. E segundo a matéria da revista eletrônica super interessante, no mundo animal existem 3 animais que têm, vamos supor, uma supervisão, conseguem enxergar muito bem. Em terceiro lugar, tem o falcão, que consegue enxergar presas a mais de 1.500 metros de altitude. É uma distância bem grande, hein? Mais de 1 quilômetro de distância, ele voando nessa altura e consegue enxergar uma presa embaixo. Deus é impressionante, né? Ele consegue criar animais que conseguem fazer coisas que para nós é praticamente impossível. Na segunda posição, tem o abutre de Huber. Ele é o pássaro que voa mais alto do mundo. Ele consegue voar até mais de 11.000 metros de altura. Ele é do continente africano. Ele consegue identificar um coelho, um animal pequeno, a mais de 2.500 metros de altura. Mais impressionante ainda. Mas não para por aí não. Tem o primeiro lugar, que é a águia de asa redonda, que consegue ver um pequeno rato se esconder no gramado enquanto voa a mais de 5.000 metros de altitude. Isso aqui ia ter uma supervisão, hein? Com uma visão dessa, seria bem melhor de viver, não seria? Principalmente para quem tem algum problema de visão. Apesar de nós, os seres humanos, não estarmos nem entre os 10 que têm a melhor visão, a gente pode identificar algum personagem da Bíblia que tem esse superpoder? O poder da supervisão? Saulo, ele nasceu em Tarso, na Sicília, o centro de cultura grega da época. Ele perseguia as pessoas que seguiam Jesus e estava envolvido em prender cristãos e até mesmo concordou com a morte de Estevão. Após esse lamentável episódio, Saulo recebeu autoridade oficial para liderar perseguições e, além disso, dava seu voto a favor da morte dos cristãos. O seu objetivo era levar cada cristão preso para Jerusalém, tanto homem quanto mulher. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a lei, que a lei da época era uma lei muito rigorosa. Tanto que os cristãos foram duramente perseguidos, não só por Saulo, por muitas outras pessoas. E, por exemplo, Jesus, ele foi crucificado, foi perseguido por espalhar a verdade. A história de hoje está em Atos 9, do versículo 1 até o 19, mas vamos ler só até do 3 até o 6, para a gente ter uma pequena base. Acharam?
Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Saulo saiu de uma posição que ele era considerado meio que uma autoridade na época, que ele tinha autorização de perseguir os cristãos e poder prendê-los, que era algo que ele fazia pensando que estava ajudando a Deus, só que na verdade ele estava fazendo ao contrário. E Deus, com a sua supervisão, ele conseguiu ver que Saulo podia ser uma pessoa boa se mostrasse o caminho certo para ele, e Deus agiu na vida de Saulo de uma maneira bem inusitada, fazendo ele cair de um cavalo e perder a visão. E seguindo aqui no trecho, ele fala que Saulo, ele continuou a viagem como Deus ordenou, já cego, só que ele não estava sozinho, para continuar a viagem. Ele chegou em Damasco e foi para a casa de Ananias, um servo de Deus. E Deus falou com Ananias e pediu para que fosse ao encontro de Saulo. Ananias tinha ouvido muitas coisas sobre Saulo, que ele era perseguidor de cristãos, que ele matava os cristãos, que ele prendia, e ele não entendeu muito bem, de começo, a ideia de Deus, porque ele não sabia do que tinha acontecido com Saulo. Mas apesar de tudo que Saulo fez, Deus tinha um plano especial. Ele disse para Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Após receber uma oração de Ananias, Saulo, ele recuperou a visão e foi batizado. E Deus, desde aquele momento, tinha mudado a vida de Paulo profundamente. Mudou até o nome. Paulo saiu de Saulo para Paulo. E Deus não viu Paulo como um homem que corria em direção à destruição, mas como alguém escolhido por ele. Que privilégio! O Saulo, de atitudes ruins, que perseguia os cristãos, se tornou uma pessoa amável e que espalhou o evangelho de Deus. Chegou a ser perseguido e ser preso, mas mesmo assim ele continuou adorando. Ele manteve a fé em Jesus devido ao que aconteceu com ele. E ele transformou Paulo em um super-herói. Deus transformou Paulo em um super-herói. Alguns falam que o super-herói é uma pessoa que tem poderes e luta contra vilões, mas para Deus, um super-herói é aquele que aceita o chamado dele e deseja ajudar os outros sem pedir nada em troca. Amém. E Deus, com a sua supervisão, também te vê como alguém especial e escolhido. Ele quer transformar a sua vida e modificar a sua história. Não importa o seu tamanho, idade ou mesmo as suas limitações, sempre haverá alguma coisa para fazer e ajudar alguém. Assim como Deus usou Saulo para pregar o Evangelho ao mundo, Ele quer nos usar para espalhar as boas novas. Vamos usar a nossa supervisão para ajudar ao próximo? Deus, sempre está com um plano para a nossa vida. Não importa o que a gente faça, Deus sempre vai nos amar e ter um plano. Vamos usar a nossa supervisão, identificar alguém que está precisando de ajuda. Você pode, por exemplo, uma pessoa carente, você pode ir ajudar, orar por ela. Use esse superpoder que Deus te deu para fazer o bem, ser um super-herói para alguém.